Olá, seja muito bem-vindo ao Café Virtual. Eu espero que você esteja bem, sob a paz, sob a direção do nosso Deus. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre nosso Deus, como Ele é tremendo, né? Um Deus que trabalha nos bastidores. Você já passou por uma situação assim, que estava tudo tão difícil, tão escuro, você não via luz no fundo do túnel, né? Como a gente diz, parecia que não tinha solução. Mas de repente as coisas começaram a se encaixar e as coisas, daí você foi entendendo o propósito do que estava acontecendo. É como se fosse um quebra-cabeça, né? As peças separadas são incompreensíveis, mas quando você vai juntando, forma aquela bela paisagem. E é justamente sobre isso que eu quero falar para vocês. Um Deus que quando nós nos colocamos na presença dEle, quando nós recebemos Jesus no nosso coração, quando a gente busca uma vida na presença dEle, quando a gente ora e pede que Deus trate do nosso coração, que Deus direcione a nossa vida, Ele faz isso. E a gente começa a perceber que nada, detalhe nenhum é por acaso. Deus está no controle de tudo, de tudo. Lá em Provérbios, capítulo 16, versículo 33, fala assim: a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a decisão. Você pode jogar dados, você pode tentar sorte por si mesmo, tentar manipular a situação, mas não adianta, é Deus que decide. Aleluia, louvado seja Deus, porque isso é tremendo, como é bom que Deus decide, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe, a sua vontade é boa, perfeita e agradável, não é verdade? E são tantos acasos maravilhosos. E você acredita em coincidência? Eu não. Eu acredito em providência, na soberania de um Deus que não me abandona. Eu não sei se você teria algum exemplo ou muitos para compartilhar com a gente. A Bíblia está recheada de exemplos assim, de acasos, né, de coincidências, ou seja, na realidade de providência de Deus, que prova a soberania de um Deus cheio de poder e amor. Um deles, por exemplo, está lá no livro de Esther. Esse livro é interessante porque o nome de Deus não é mencionado, mas Deus está nos bastidores, movendo as circunstâncias. Conta-se que o governo, né, o povo persa dominava tudo. E o rei era o rei Assuero, ou Xerxes. E ele coroa uma moça muito linda, chamada Esther, como rainha. Ela era judia, sobrinha de um homem chamado Mordecai, que era líder entre os judeus naquele local. E Mordecai, então, ele tem uma fé muito grande em Deus e cria a rainha Esther quando ela é criança. E ele tem um bom relacionamento com ela. Só que ele só se rende, só se prostra perante o Deus vivo. E tem um primeiro-ministro do rei Assuero chamado Amã. E ele quer que as pessoas se curvem, se prostrem para ele. E Mordecai não faz isso. E ele então fica com muita ira com muito ódio de Mordecai. E ele então faz um projeto de modo a matar todos os judeus num só dia. E não só isso, ele prepara uma forca para Mordecai, prepara uma arapuca para Mordecai, para que ele caia nessa arapuca e ele morra. Esther fica sabendo e eles então, ela junto com o povo, entra em jejum e oração e começa então a orar e jejuar durante 3 dias e 3 noites. Mas olha só os propósitos de Deus, né? Daí entra os bastidores. Essa situação eles não viam luz, já havia um decreto do próprio rei dizendo que todos os judeus morreriam. Mas acontece que uma noite, o rei Assuero tem insônia. E ele não consegue dormir e ele pede para ler alguma coisa.
e ele pega o livro dos feitos memoráveis, das coisas que aconteceram no passado. E nesse livro ele começa a ler, e ele chega numa história em que, certa feita, havia uma conspiração no palácio para matá-lo. E ele lê que Mordecai, ele intervém e impede que isso aconteça, avisa, né, o rei. E ele fica maravilhado. Ele fica falando, mas esse homem Mordecai, ele recebeu algum prêmio, ele foi homenageado, ele recebeu o que lhe é devido por ter me salvo a vida. Olha só, naquele momento em que os judeus já tinham data marcada para serem mortos, né? Os judeus seriam mortos, em que forca tinha sido preparada para Mordecai. O rei fica com insônia, lê isso e quer homenagear Mordecai. Olha que coisa tremenda, né? E as coisas então acontecem. Leiam lá o livro de Esther na Bíblia, muito lindo, são 10 capítulos. Mas o que acontece é que o próprio Amã acaba sendo levado para a forca. E Deus, ele dá força para que Mordecai, né, ele seja homenageado, e ali acaba se tornando o segundo depois do rei. No final do versículo 10, do capítulo 10, termina que o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus. Olha só a inversão da história, como Deus faz, né? Como Deus programa as coisas, nada é por acaso. Deus move circunstâncias, Deus move pessoas, né? E trabalha nos bastidores. E isso acontece. Então, a gente lê essa história, a gente lê outras histórias, e a gente não crê em coincidência, a gente crê na providência de Deus. Lembra também lá em 2 Reis, capítulo 8, de 1 a 6, lembra daquela sunamita. Chega um momento em que Eliseu avisa, olha, vai ter fome na terra, sai daqui, dessa região onde ela morava, e ela vai para a terra dos filisteus, e ali ela fica durante 7 anos. Depois dos 7 anos as coisas se normalizam, acaba o problema da fome, e ela volta para sua terra. E exatamente ali ela vai procurar o rei, pedindo que ele restitua a terra que era da sua família, que ela tinha deixado para ir para a terra dos filisteus por causa da fome. E naquele momento exato em que ela chega para conversar com o rei está conversando com Geazi, o servo de Eliseu, e perguntando para ele: Geazi, o que aconteceu? Me conta a respeito do que aconteceu com Eliseu, os milagres que ele fez. E Geazi está falando, ele ressuscitou o filho da sunamita. E daí ele olha e vê a sunamita ali perto, e fala, tem aquela mulher ali que está ali, foi dela, e foi filho dela que ele ressuscitou. Então o rei fica maravilhado, começa a conversar com ela, e ela diz que queria de volta a terra que era dos seus ancestrais, e ele fala, devolve tudo para ela, não só a terra, como a renda dos 7 anos. Você acredita em coincidência? Eu acredito em providência de Deus, que coisa tremenda. E quanta coisa acontece muitas vezes nas nossas vidas, né? Que Deus faz coisas tremendas, coisas maravilhosas. Eu sei que se eu perguntar para você, você vai lembrar de várias que Deus fez na tua vida. E eu sei que Deus tem providenciado cura, tem providenciado, às vezes, mudanças para o melhor, para a tua vida, para a tua história. Esse é o nosso Deus que nos surpreende, é um Deus de amor, de graça, de misericórdia. E que você e eu somos particular tesouro. Eu não sei que situação difícil, às vezes, que você está enfrentando, que às vezes foge da tua compreensão. Creia, né, que um dia vai fazer sentido. Não deixe de buscar a Deus, não deixe de sonhar, não deixe de orar, porque para Deus não há coincidência, e sim providência. Que você e eu possamos nos voltar para esse Deus com o coração cheio de gratidão e de esperança, porque Ele tem cuidado de nós. Amém? Um grande abraço para você, fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser.